Para a receita de hoje nós vamos fazer coalhada. Nós temos a opção de fazer a coalhada fresca e a coalhada seca. Dá para fazer as duas, o processo é exatamente o mesmo. Um processo, uma depende da outra para ficar pronto, né? Então a gente vai precisar para fazer a nossa receita 2 litros de leite integral, pode ser de qualquer marca, a marca que você tiver aí na sua casa. E um potinho de iogurte, também integral, de qualquer marca. Lembrando que para cada litro de leite a gente coloca meio potinho de iogurte. Então a gente vai usar o pote inteiro porque nós temos 2 litros de leite aqui. Então o processo ele é bem simples. A gente vai colocar o leite para aquecer até ele quase abrir fervura. Ele vai começar a espumar e quase quando ele entra abrindo fervura a gente desliga a panela e deixa ele baixar a temperatura. Uma vez que baixou a temperatura até próximo de 45 graus mais ou menos, é o tempo de você colocar o dedo dentro do leite, contar uns 10 segundos e conseguir deixar o dedo dentro do leite. Ele vai estar mais ou menos 45 graus. E aí a gente pode continuar a receita. Então vamos lá colocar o nosso leite para aquecer? Então aqui nós vamos colocar o nosso leite para aquecer. Vamos ligar o fogo. E agora vamos aguardar o leite abrir fervura. A gente vai mexer com frequência para que ele não grude no fundo da panela. Então, assim que o leite ferver, a gente volta para continuar a nossa receita. Com o nosso leite já com quase o processo de fervura aberto, quando ele começou a levantar as bolhas, a gente vai desligar e vai esperar ele esfriar até os 45 graus, conforme eu tinha comentado, né? Então agora a gente vai esperar mais ou menos aí uns 20, 30 minutos para o leite poder chegar na temperatura correta. E aí nós voltaremos com o restante da receita. Com o nosso leite já frio, a gente vai fazer aquele teste. Dedo limpo, né? Por favor. Conta 10 segundos. Se você conseguir manter o dedo aqui dentro do leite por 10 segundos, ele já está na temperatura correta. Então a gente já pode continuar a nossa receita. Certo? Então a gente vai virar um pouquinho do leite aqui na nossa tigela. E eu gosto de fazer dessa maneira. Colocar o iogurte e dissolver bem o iogurte primeiro nessa quantidade do leite. Agora a gente mexe suavemente, né, que é para que a gente consiga homogeneizar bem o nosso leite e o nosso iogurte. A função do iogurte é justamente fazer como se o leite coalhasse, mas não é aquela mesma função do coalho para fazer queijo, né? A gente só quer que ele dê uma fermentada. Da mesma forma que o iogurte ajudou a gente a fermentar o nosso fermento natural, né? Se você não viu, procura o vídeo aí no nosso canal, é muito bacana. Então o iogurte vai fazer fermentar o nosso leite também. Tá? Então agora a gente coloca o restante do leite e a gente vai homogeneizar. Para fazer essa receita é interessante você ter uma tigela com tampa, onde ele vai ficar paradinho ali por 24 horas até amanhã, né? Para que a gente consiga coalhar o nosso leite. Então nós vamos tampar a nossa coalhada. Depois que nós tampamos a nossa receita, a gente vai para o pulo do gato, que é enrolar ele num cobertor para que ele fique aqui por 24 horas, mantendo aquecido para que ele possa correr a fermentação. E a gente só vai voltar a mexer nesse iogurte depois de 24 horas. Quando estiver pronto, a gente retorna com o vídeo. Voltamos aqui então, depois de 24 horas que nossa coalhada ela ficou aqui enrolada no nosso cobertor, a gente vai ver o resultado. Aqui nós temos a coalhada fresca. Então esse aqui é o resultado que a gente teve de ontem para hoje. Vocês podem ver que ele ficou uma coisa mais linda, né, cara? Uma coalhada fresca, perfeita. Agora a gente vai colocar toda essa massa aqui, nós vamos colocar ela dentro de uma leiteira enrolada num pano, para que a gente possa tirar o soro, para a gente fazer a coalhada seca, que esse é o objetivo dessa nossa receita de hoje. Quando você fez essa primeira receita, você pegou lá um potinho de iogurte para fazer essa receita. Agora você pode pegar essa mesma coalhada que você fez aqui
e usar ela para fazer a próxima. Então ela é como se fosse aquele nosso fermento natural que a gente fez. A gente faz ele, tira a mudinha e ele vai se reproduzindo. Com a coalhada funciona da mesma forma, né? Então a gente pode pegar essa coalhada, guardar um pouquinho na geladeira e a próxima vez que for fazer a coalhada a gente utiliza a nossa própria receita para fazer a próxima e assim perpetuar a nossa coalhada, certo? Então eu vou transferir essa coalhada aqui para enrolado num pano, né, e deixar pendurado na torneira ali de casa mesmo, para que saia o soro. Eu vou fazer esse procedimento e já volto para vocês verem como é que ficou. Então a gente fez assim, nós colocamos a coalhada no pano, né, e a gente amarrou aqui. Então vocês podem ver que já está saindo o soro ali. Então ele vai ficar aqui para escorrer a noite inteira. A gente vai pendurar essa nossa coalhada aqui na nossa torneira. E nós vamos deixar ela aqui escorrendo. E amanhã, pela manhã, né, que a gente vai deixar aqui durante toda a noite, e amanhã pela manhã a nossa coalhada ela vai estar sem o soro já. Então nós vamos ter a nossa coalhada seca. Beleza? Nós deixamos uma fração desse nosso preparo aqui para as próximas receitas e agora é só aguardar durante a noite para que o processo de filtragem ali, né, ela saia. Lembrando que o pano tem que estar um pano super bem limpo, né, e deixar aqui para que ele possa escorrer ali todo o soro. Olha aí, então hoje nós temos o nosso resultado aqui, depois da noite toda pendurado aqui, escorrendo o soro, né, esse aqui é o resultado. Então a gente tirou aqui bastante soro, né? Então nós temos aqui uma quantidade bem grande de soro, então por isso que chama coalhada seca, né? Porque a gente retira todo esse soro de dentro da coalhada. E agora a gente vai abrir e ver o resultado final, como é que ficou. Venham comigo. Então aqui agora, para a gente abrir a nossa coalhada, a gente vai simplesmente cortar aqui onde a gente amarrou ontem, né, para deixar pendurado. Agora a gente vai tirar a nossa coalhada e colocar num potinho. Esse aqui é o resultado. Aqui. Aqui a gente tem o resultado do nosso trabalho, do nosso preparo dessa receita. Cremosa, né? Eu vou tirar do pano aqui e passar para o nosso pote e daqui a pouco eu volto. E esse aqui é o resultado da nossa coalhada. Pode ver que ela está bem cremosa, bem consistente, né? E o sabor é sensacional. Bom, essa é a minha versão da coalhada seca. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.